Eu vim para aqui para a segurança contra incêndios, como arquiteto, porque estava de facto que os projetistas de segurança contra incêndios dessem cabo dos meus projetos. Atualmente eu só faço projetos de segurança contra incêndios e é assim que eu exerço o meu prazer de ser arquiteto e ajudar os meus colegas a superar os traumas que me levaram a esta área. E os traumas são muito maiores quando a gente tem que lidar com reabilitação, porque o nosso regulamento é horrivelmente castrador. Se uma pessoa pegar no Alcroquis, uma vez estamos a falar do programa Reabilitar como Regra, vamos centrar um bocadinho, uma vez que pretende ser uma alternativa à nossa legislação, vou tentar me centrar na legislação que temos e dizer o que está mal e, portanto, dizer o que deveria eventualmente ser corrigido se vier este programa a aplicar a segurança contra incêndios, que deveria, de facto, fazê-lo, porque o que temos é péssimo. Isto, uma trivialidade, o nosso regulamento diz, o princípio geral baseia-se na preservação da vida humana, isso é bastante óbvio, e no património cultural, preservação do património cultural. Isto é um objetivo claro no regulamento de segurança contra incêndios. Só que depois, no mesmo artigo, vai dizendo alguns objetivos, entrando um bocadinho mais em detalhe, pus assim exemplo o primeiro, tudo isto são transcrições do regulamento, que o primeiro não tem muito a ver com a arquitetura, mas diz limitar o desenvolvimento de eventuais incêndios, circunscrevendo e minimizando. Portanto, isso obrigaria a fazer compartimentação corta-fogo, um edifício existente, algumas paredes não ter a resistência adequada, alterar portas, etc. Depois devemos evitar a propagação de fumo e gases quentes, gases de combustão, temos que pôr condutas, temos que pôr claraboias de enfermagem, motores, eventualmente um gerador de UPS. Depois temos que facilitar a evacuação, que obriga a alargar vias, pôr mais escadas, aumentar o número de saídas e também permitir a intervenção eficaz dos bombeiros, ou seja, ter escadas protegidas, redes de segunda intervenção, provavelmente ter depósito, grupo gerador, grupo hidropressor e tudo isto para preservar o património e vamos destruí-lo, que é um contrassenso. Mas, valha-nos isso, há um artigo antes disto, do âmbito, que diz, especificamente, um dos pontos deste artigo do âmbito, diz que quando o cumprimento das normas for lesivo para imóveis classificados em vias de classificação, então, nesse caso, e se essa intervenção for manifestamente desproporcionada, não é só desproporcionada, é manifestamente, é um qualitativo, mas qual é a proporção? A proporção em que a gente está a proteger algo imaterial. Quanto é que vale uma bela arquitetura? É a proporção da obra? Quer dizer, isto é demasiado subjetivo. Mas diz que quando eu não cumpro o regulamento, não é possível para proteger, então eu devo adotar medidas de autoproteção. Medidas de autoproteção, para quem não sabe, não são físicas, são humanas. Se houver um incêndio, eu vejo, eu pego um extintor e apago o incêndio. E eu vou fazer isto para proteger o património. E se o incendiar à noite? O património não está protegido. As medidas de autoproteção são de muito baixa eficácia, porque dependem de uma coisa altamente falível. E, portanto, se nós dizemos que temos que proteger o património e dizemos que, ok, se não for possível, medidas de autoproteção, bom, o que eu estou a dizer é que o património classificado, ainda por cima isto é só para classificado, é o que acaba por estar menos protegido pela nossa legislação, que é um segundo contrassenso. Depois temos coisas interessantes que é que nós necessitamos para salvaguardar o património. E, de facto, é muito mais difícil salvaguardar o património do que salvaguardar vidas humanas. E eu dou um exemplo muito simples. Quando eu quero salvaguardar a vida, isto é a igreja do antigo convento de Santa Clara. Não, Santa Clara. Não. Em Setúbal. Exatamente. Jesus. Exatamente. Jesus, que era aquele que, aliás, mostrei a fotografia no início. Se eu quiser salvaguardar a vida humana, basta-me que esteja o fumo a 2 metros de altura e ele pode estar a 200 graus de temperatura, as pessoas fogem em segurança, não se passa nada. Só que isso destruiria a arquitetura, estragaria os revestimentos. E, portanto, se o meu critério é a salvaguarda do património, eu tenho que conseguir fumos com temperaturas inferiores a 70 graus e o mais junto ao teto possível. E, portanto, é muitíssimo mais exigente. E, portanto,
tem que haver uma abordagem, a gente não pode olhar para o regulamento e ver o que é que ele tem de mal, porque é nisso que está focado o regulamento. O regulamento diz, tens que cumprir tudo. Se não cumprires, tens que justificar porque isto coloca logo uma tónica na abordagem que a gente faz de olhar para o que está mal. A gente tem que olhar para o que o edifício tem de bom e tirar partido disso. Tem que explorar as potencialidades. E, portanto, essa coisa está precisamente inversa no regulamento. E, portanto, neste caso particular, não seria impensável no convento, na igreja, por cima, a primeira obra de Manuelino em Portugal, o mesmo arquiteto que fez o Torre de Belém e os Jerónimos, mas este foi o esboço dele para os Jerónimos. O que nós temos que fazer no edifício é uma coisa simples, produzir ignição. Eu posso ter coisas que ardam, desde que não tenha fogo. E, portanto, a principal medida de segurança contra incêndios foi fazer uma instalação elétrica nova. Segunda medida, graças à instalação elétrica nova, e isto, aliás, não faz parte do Regulamento de Segurança contra Incêndios, foi ter um botãozinho à saída do edifício e, quando eu saio, desligo tudo, menos a detecção de incêndios. E, portanto, aquele problema de haver alguma ignição quando eu não estou lá, fica reduzida quase a zero. Isto por uma análise de risco. Depois, o que é importante para preservar o património, neste caso, é se houver um incêndio e eu estiver lá, se tiver alguma pessoa, pega um extintor e trata do assunto. O problema é que é um edifício que há mais horas desocupado do que ocupado, então neste caso pusemos uma detecção por aspiração com ligação aos bombeiros, isso é o que é o fundamental, e de resto o regulamento para isto não exigiria. Exigiria uma data de coisas destrutivas, mas isto é uma coisa que não exigiria. Ligação aos bombeiros, não está lá ninguém e eles podem correr. E tiramos partido, por exemplo, das nervuras e da inclinação do teto, isso faz uma aceleração da propagação do fumo junto ao teto e, portanto, torna mais fácil a detecção. Então, não pomos detectores que seriam fáceis, seriam disruptivos esteticamente, e como tínhamos que fazer o tratamento à cobertura de estirar o edifício, o que nós fizemos foi buraquinhos nos intervalos, nos cruzamentos das nervuras, onde o fumo vai se acumular mais depressa, e fazíamos a aspiração. E, portanto, entra-se na igreja, não se vê nenhuma detecção, mas tem uma detecção extraordinariamente eficaz. Depois também há uma coisa que é importante, é que o projeto de segurança contra incêndios tem que ter uma documentação e uma abordagem completamente diferente. Isto é um dos desenhos de segurança contra incêndios, que as soluções de segurança contra incêndios têm que estar detalhadas em função do espaço e não pode ser um desenho diagramático a dizer são aqui os extintores e acabou-se. Nós, para este trabalho, inclusivamente, fomos ao sítio, pusemos os equipamentos nos locais em que eram necessários, fizemos um registro fotográfico para ver onde é que minimizávamos o impacto para depois servir de base ao projeto. Continuando um bocadinho no nosso regulamento, o regulamento diz que, no caso dos edifícios existentes, pode ser, portanto, lá nos patrimoniais, agora indo para o genérico dos existentes, pode ser dispensada a aplicação de algumas disposições, não se sabe quais. Mais uma vez, a gente pode tirá-las por manifestamente desproporcionado, não sabemos a proporção, mas sempre que eu não cumprir alguma coisa, eu tenho que propor um meio compensatório. E, ao face do regulamento, só é compensatório que não é obrigatório. Ou seja, há uma série de coisas que eu não consigo cumprir, então tenho que cumprir uma data de outras coisas para compensar. E, portanto, tiro de um lado e ponho do outro, o que faz com que, eventualmente, não há desagravamento nenhum. Este artigo, para desagravar os existentes, pode não desagravar de facto. E o mesmo artigo depois diz que, sempre que eu quiser recorrer a esta abordagem de enquadramento regulamentar do edifício existente, tenho que fazer um projeto baseado em métodos de análise de risco que venham a ser reconhecidos pela NPC. Há 10 anos que este documento foi publicado e ainda não há nenhum. A Ordem dos Arquitetos, através da Comissão Técnica, já apresentou vários à NPC para aprovar e eles ainda estão a decidir há 3 anos. Ou métodos de ensaio, que num edifício existente pode ser oneroso e destrutivo, um ensaio de incêndio para ser minimamente fiável, são projetos grandes, estamos a falar de 2,5 metros quadrados, custa um ensaio de reação ao fogo, por exemplo, o material custa na ordem de 5.000 euros.
ou baseados em novas tecnologias, o que também é um contrassenso numa reabilitação. E tudo isto faz com que, num projeto existente, não se pode fazer um projeto normal. Tem que se entrar num artifício qualquer complexo e a gente vier a fazer uma coisa simples, uma coisa com alguma lógica. E depois isto leva a algumas aberrações. E isto é um caso, em Lisboa, um edifício em que, imagino que tenha sido por pôr um elevador na caixa, terem posto um elevador na bomba da escada, os bombeiros exigem, e isto é prática em Lisboa, uma boca siamesa. Isto é a maneira fácil de pôr a boca siamesa, um caixotão, isto está totalmente regulamentar, um caixotão vermelho à porta. Isto é um absurdo, é incompreensível como é que isto é permitido. Eu já tive situações em que quis pôr bocas siamesas, naturalmente não os ponho assim, não é? E propus à entidade licenciadora, vamos fazer, como na generalidade dos países do mundo, em vez de pôr uma caixa na fachada, pomos assim que se entra. E dei exemplos de regulamentos e apresentei imagens. E eles não aceitaram porque não está de acordo com o regulamento. Então disseram assim, preferimos que não ponha nada. Sendo dentro do prédio, estraga-se muito menos e é menos vandalizado do que no exterior e não tem esta coisa absurda. E há aqui uma coisa muito importante quando falamos num regulamento. E infelizmente em Portugal, e isto também vem um bocadinho de encontro à primeira intervenção, quando fazemos regulamentos, não pensamos nos regulamentos que fazemos. E há uma coisa que é importante quando se faz um regulamento e que deve ser quantificada, que é a aceitação do risco. Nós em Portugal temos 4 mortes por ano por milhão de habitantes. Isto é um indicador em linha com a Europa. Vocês não assistem a manifestações continuamente nos últimos anos das pessoas a quererem menos mortes nos incêndios em edifícios. Nós aceitamos 150 mortes por ano em acidentes das estradas. E a gente sabe disso porque quando quisermos estudar a taxa de alcoolemia para a condução do ponto 0,5 mg por litro para ponto 35, todos manifestaram contas, os bares, os fabricantes de cerveja e os de vinho, e voltámos atrás, porque ia ter um custo económico. Poderia ter uma série de repercussões, aqui é a mesma coisa. Se nós, com o parque habitacional que temos, já temos um bom indicador do número de mortes por milhão de habitantes, para que é que nós temos que mudar o existente? Já temos um número bom. E então, outra coisa que é interessante, que é, se a gente quiser reduzir o risco, ou seja, baixar destes 4 mortes por ano por milhão de habitantes, teríamos que alterar todo o existente, mesmo que não tivesse obras, porque todo o existente é mais do que todo o que eu estou a construir agora, instantaneamente, não é? E, portanto, obrigar que todos os novos cumpram, até ter uma repercussão na diminuição de mortos e a levar 2 ou 3 gerações. E, portanto, isto teria um custo absurdo, desproporcionado, para alcançar um risco menor do que aquilo que já aceitamos, e provavelmente não aceitaríamos as consequências do custo para a economia e para as famílias de conseguir isto. E, portanto, quando estamos a falar em rever uma legislação, a primeira coisa que temos que fazer é ver qual é o risco socialmente aceite para aquela área de regulamento, que é uma coisa que é um assunto que está bom em Portugal. Nós não podemos discutir com ninguém, muito menos com as autoridades. Ok, vamos deixar morrer, como morrem atualmente em Portugal, 50, 40, 50 pessoas por ano. É um assunto tabu, não devia ser. Isto é o que se discute quando se decide se paga uma vacina ou não. Para terminar, se a gente quer reduzir a mortalidade, temos que olhar para a habitação. A habitação não dá maior número de mortos. E podemos dividir o número de mortos em 2 aspectos. No maior número de mortos, estamos a falar de 95% dos mortos em Portugal são incêndios de habitação. Há no fogo, em que há a inclusão do incêndio, no apartamento em questão, e aí não há grande coisa a fazer, até porque o nosso regulamento termina na porta dos fogos, não entra na parte interior dos fogos, e aí o que temos que fazer é reduzir a ignição, a probabilidade de ignição. Isto não depende de regulamentos de segurança contra incêndios, não depende da arquitetura, depende sobretudo de instalações elétricas, por exemplo, instalações técnicas de aquecimento, por exemplo. Quando se trata de reduzir a morte
Por consequência do incêndio noutro fogo, isto acontece muito, o incêndio no resto do chão, a pessoa foge, deixa a porta aberta, o fumo sobe pela escada, acumula-se no último piso e quando as pessoas acordam, abrem a porta, tem tanto fumo que as do último piso morrem e do piso incendiado ninguém morreu. Então o que temos de fazer é melhorar a evacuação. Melhorar a evacuação não quer dizer que necessariamente seja aumentar a largura das vias. É as pessoas saírem antes de estarem em perigo. Isto para fazer uma reabilitação de maneira expedita, e o que o regulamento exige para um edifício com mais de 9 metros de habitação são extintores, iluminação de emergência, controle de fumo nas escadas, compartimentação das escadas, rede seca de segunda. Nada disto, objetivamente, salva vidas. Nada disto. Porque quando eu abrir a porta, não interessa ser para-chamas que vai ter fumo. O que interessa é sair, tirar as pessoas depressa. Todas estas intervenções que eu estou a fazer no existente são difíceis de implementar no existente. Uma detecção wireless, que é um detector que eu parafuso ao teto, não preciso de cabo, não preciso de nada, tem que trocar a pilha 2 em 2 anos. É uma coisa que quase não tem impacto estético, não tem impacto significativo de custos, não tem impacto nobre, pode salvar vidas muito facilmente. E, portanto, uma pessoa tem que olhar para o regulamento, e este é o meu último slide, e repensar, e isto é particularmente pertinente na reabilitação, mudar o paradigma da legislação. E a nossa legislação tem uma lógica de segurança contra incêndios, lógica de causa e efeito. Se qualquer situação, então qualquer medida. E eu não posso fugir disto, é absolutamente prescritiva. Diz-me o que é que eu tenho que fazer para tudo. O regulamento prescritivo, que é aquele mais imediatista e corrente, terão que continuar a existir, mas pode ter um paradigma diferente, que é se então, ou seja, se eu tenho uma determinada situação, eu posso ter uma medida ou então posso ter outra. E o projetista ter alguma flexibilidade face à situação específica daquele edifício, ver o que é que pode implementar. Mas pode ser um bocadinho mais avançado do que isto, que é se uma situação qualquer, então uma medida, mas se, e isto é interessante, porque o nosso regulamento não tem isto em consideração, o nosso regulamento não tem em consideração o efeito que diferentes medidas têm uma nas outras, a população é diferente das medidas. E, portanto, se eu tiver uma coisa mal, mas se a outra for razoavelmente boa, se calhar não preciso fazer nada. E, portanto, o regulamento devia ter também a hipótese de uma abordagem mais holística, vendo a influência que cada subsistema da segurança contra incêndios tem no impacto total do edifício. E, portanto, ter uma solução se então, mas se podemos fazer outra coisa qualquer. E, por fim, nós, se calhar, temos que partir para uma matriz de regulamento completamente diferente. Nossos regulamentos são prescritivos, são regulamentos que têm uma base de 30 anos, a generalidade dos países mais, uma maneira de dizer isto de forma delicada para nós, portugueses, os países avançados já têm regulamentos baseados no desempenho, alguns deles há 30 anos. Nós, no que diz respeito à regulamentação de segurança contra incêndios, somos um país profundamente atrasado, temos ainda 30 anos de atraso em relação ao resto do mundo. E com isto termino aqui os meus contactos pela ordem e a minha vida. Obrigado.